Neste sétimo vídeo sobre o TGV em Portugal, eu vou hoje fazer referência a dois assuntos muito importantes. Vou tentar também ser o mais breve possível, visto que só tenho 10 minutos para fazer este vídeo. Aqui neste modelo de locomotiva a vapor, vou falar sobre o material circulante próprio para a grande velocidade ferroviária. Na segunda parte do vídeo e parte final, vou falar um pouco sobre os termos que se define grande velocidade ferroviária. A partir de que velocidade é que se considera que é a grande velocidade ferroviária. Antes de passar a umas fotos que eu vou mostrar aos meus amigos que tirei do arquivo do Olisfera, eu queria fazer duas referências muito importantes. Claro que as pessoas, os quadros ferroviários da CP e de outras empresas da área ferroviária sabem qual é o material circulante adaptado. Mas há muitas pessoas que podem ver este vídeo que não têm esta cultura ferroviária. E então eu vou numa exposição rápida, como disse, mostrar os vários tipos de material circulante que existem e aquilo que é o indicado para a grande velocidade ferroviária. Queria também, antes de passar a esse aspecto, lhe dizer o seguinte. Como os meus amigos sabem, em Portugal os nossos média, os jornais, as televisões e as rádios, quando fazem qualquer peça jornalística sobre o TGV em Portugal, ou quando falam sobre a grande velocidade ferroviária, cometem erros, na minha opinião, graves de interpretação e de cultura ferroviária. E não quer dizer com isto que eu passe a um jornalista qualquer e me diga olha o que é um mangueiro de freio, ou o que é um tampão de choque, ou me saiba dizer o que é um gancho DC. Eu não vou a esse grau de exigência. Mas já considero uma falta grave de interpretação e de cultura ferroviária, como muitos deles, a maior parte deles fazem, em que chamam as carruagens vagões, as locomotoras chamam locomotivas e vice-versa, para não falar de outros termos menos apropriados. Neste mapa podemos ver as definições do material motor e do material rebocado. Depois temos aqui uma locomotiva elétrica da CP da CE 5600. Portanto, é uma unidade motora que só leva pessoal de condução ferroviário. Portanto, passageiros nunca vão aqui. Temos agora aqui uma locomotiva diesel, tração térmica, da CP também, é a mesma coisa. Portanto, não leva passageiros, é só pessoal de condução ferroviário. Depois temos aqui, já do material rebocado, temos uma carruagem que leva passageiros. Parecido com isto, temos os furgões que leva pessoal ferroviário e bagagens dos passageiros. Já está hoje em desuso. Depois temos aqui um vagão que leva mercadorias. Isto nunca se chama carruagens, é este tipo de material. Depois passamos então aqui às automotoras. Temos aqui uma automotora diesel. Portanto, não são locomotivas, são automotoras diesel, motoras. Portanto, isto aqui, esta primeira carruagem aqui é motora e esta última também é, mas aqui o reboque intermédio não é motor. Leva o pessoal da condução aqui, mas leva também passageiros. Portanto, é uma automotora diesel. E por fim, temos aqui uma automotora elétrica, neste caso do AVE espanhol. Temos aqui a motora e temos aqui os reboques e no fim temos lá no último lugar também uma motora igual a esta. Portanto, são aqui as grandes definições do material circulante. Quanto à velocidade, tem aqui os termos mais importantes da velocidade ferroviária, desde 80 até aos limites máximos. Não é? Sobre a grande velocidade ferroviária, queria então terminar este vídeo para dizer o seguinte. Quando, nos finais dos anos 60 e dos anos 70 do século passado, quer a alemã Deutsche Bundesbahn, quer a SNCF em França, começaram a circular e fazer testes com os seus comboios a 200 km/h, foi o caso da Alemanha, Munique, da feira que houve em Munique, em que se fizeram os primeiros testes de velocidade com as locomotivas 103 da DB, e depois em França com os locomotivos 9200 e depois mais tarde com os 6500 que se fizeram entre Paris e Bordeaux, os Transalp Express, Aquitaine e Letendard, e entre Paris e Toulouse com o Le Capitole. Começou em alguns desses
trajetos a fazer-se 200 km/h. E então aquilo que se estabeleceu e que a OIC mais tarde adotou como norma é que os maquinistas franceses e alemães, quando fizeram esses testes, quando iam na sua cabine de condução, a 200 km/h começavam a ter uma certa dificuldade em poder visionar a sinalização que estava colocada ao longo da linha. E então mais tarde, quando se fizeram testes a 220, já era muito difícil ter a percepção que aquela cor é verde ou vermelho ou amarelo. E então foi estabelecido pelas administrações ferroviárias e mais tarde pela OIC que a partir de 220 km/h é que se considera grande velocidade ferroviária. E é assim que eu também entendo. Como eu também já fiz referência num episódio anterior, alguns experts em Portugal, alguns políticos começaram a fazer definições erradas, na minha opinião, sobre o conceito da grande velocidade ferroviária, e que alguns estabeleceram que é a partir de 200, outros dizem que é a partir de 250, pois grande e alta velocidade. Enfim, nós, em vez de fazermos aquilo que temos que fazer, argumentamos muito e mal. E então, alguns desses políticos estabeleceram essas normas que não são reconhecidas pela OIC, que não são corretas. Para mim, continuo a dizer aquilo que é correto. 220 km/h, a partir daí, o olho humano não consegue visionar. É por isso que todas as linhas do TGV em França, na Alemanha, na Itália, na Espanha e também no Japão, não existe sinalização luminosa ao longo da via. Toda a informação que o maquinista necessita recebe na cabine do seu comboio através de informação eletrónica que é passada através de cabos que estão espalhados ao longo da via. Ou seja, o olho humano não consegue a 300 km/h visionar a sinalização que lhe seria imposta na via. Portanto, tudo lhe chega através de dispositivos eletrónicos na cabine. Portanto, 220 km/h é a velocidade que a partir daí se considera a grande velocidade ferroviária. Outras velocidades que foram importantes foram 100 km/h durante muitos anos, a velocidade para os comboios passageiros. Em Portugal, os 120 foi durante muitos anos, dezenas de anos, a meta para os comboios passageiros, a velocidade máxima. Depois, 140 teve alguma expressão em alguns países do Benelux, como velocidade máxima. Depois, os 160 km/h foi, para mim, uma das velocidades mais importantes, que é as velocidades dos Intercity na maior parte dos países da Europa. Também em Portugal, os nossos intercidades, é 160 km/h a velocidade máxima, agora modificada há poucos anos para 200, que é a velocidade que durante muito tempo também se atingiu na Europa e se atinge ainda hoje, com alguns comboios de qualidade, tipo Eurocity, e também com os comboios Intercity de serviço internacional. A partir dos 220 km/h há locomotivas com carruagem, comboio com locomotiva e carruagem, em que circulam a 200, 220 km/h. Em alguns países ainda isso acontece, mas que, em termos de grande velocidade ferroviária, tem que ser sempre com automotor elétrico. E então aí desenvolve-se velocidades a partir daí, 250, que são a velocidade para muitos pendolinos na Europa, e no nosso país é 220, como o pendular da CP. E depois temos velocidades de 300, 320, que já se pratica com o TGV em França na linha Paris-Estrasburgo, na Langue de Vitesse Est. E depois, agora no Japão, que eles estão a dar um salto terrível em termos de linhas e de material circulante, e já estão a circular a 320, 350 km/h em algumas linhas que inauguraram o ano passado. E este ano também.